Seja bem-vindo, bem-vinda a uma live de domingo, esses encontros de reintegração que a gente vai juntando as nossas partes, reconciliando internamente a nossa força vital. Isso nos coloca mais presentes na nossa vida. E hoje o assunto é justamente sobre isso, né? Por que a prosperidade foge quando a gente está enredado num conflito interno, quando a gente está dentro de um conflito interno? Não sei se você já percebeu, faz momentos da tua vida, talvez esse momento que você esteja vivendo, ou outro momento que você já viveu, em que você fazia muitos esforços e aquilo não caminhava, e aquilo não se desenrolava. E tem momentos na nossa vida que a gente faz um esforço sutil e muitas coisas se desenrolam de uma vez. E as coisas acontecem e você se sente muito próspera. Você já sentiu isso? E tem muito a ver com o nosso estado de espírito, a nossa posição de mente, a maneira como a gente está se sentindo. E hoje eu vou falar sobre isso. Quando a gente está, de alguma maneira, conectados com a vida, presentes, atentas, curiosas com o mundo, com a nossa energia presente, muitas coisas fluem rapidamente. Mas quando a gente está com a nossa energia psíquica gastando num conflito interno, é como se a gente se desconectasse. É como se a Wi-Fi caísse. Tipo, você está me assistindo aqui, aí de repente a Wi-Fi cai e você não consegue mais me assistir. Então, quando a gente está com um conflito interno, é como se a gente interrompesse, a gente dissesse um não para a vida como ela é. E aí a gente colocasse uma barreira, um obstáculo para si mesma e começa a se boicotar sem perceber. E quando a gente vê, não está fluindo. Ou está parcialmente fluindo, como uma internet que vive caindo. A internet é como se fosse essa metáfora, né? Você olha para a internet, você vê um novo, você vê infinitas possibilidades. Tem muitas coisas para você fazer na internet. Assim, a internet é um mar, uma conexão com o mar, com o amplo, né? E aí, quando você desconecta dessa internet, desse mundo de possibilidades, é como se você fosse um rio que desconectasse do mar. Então, é como se você perdesse o fluxo que te empurra para frente. Perdesse essa força que vem. Porque está se dissipando em conflitos internos. Você já reparou que quando a gente está com um conflito com alguém, ou com algo, vamos supor um conflito com alguém. Se você está com um conflito com alguém, quando você está com esse conflito com alguém, parece que você fica pensando naquela pessoa direto. Aquela pessoa ela vira um personagem famoso na tua vida. É como se fosse uma pessoa que tem muita fama na tua mente, né? E aquilo vai tomando muito espaço. E esse espaço que esse conflito toma está ocupando o espaço de outras coisas. Está ocupando o espaço de projetos importantes, de sonhos que você pode realizar. Está ocupando espaço, às vezes, de trabalhos que você poderia fazer que iriam beneficiar outras pessoas. Está ocupando espaço da tua criatividade, que poderia estar criando outras coisas muito mais interessantes. E aí a gente às vezes coloca uma atenção numa pessoa que vira um personagem famoso. Vocês já se pensaram sobre isso? Então, quando a gente está enredado num conflito com pai, com mãe, com nora, com sogro, com marido, com filho, conflito com o feminino, com o masculino, conflito com o mundo, conflito político. Quando a gente está enredado em conflitos, é como se a gente ficasse meio tensionado naquilo, fixadas, e a gente perdesse um tanto de liberdade, um tanto de abertura, né, para algo novo, né? Essa abertura para algo novo acontece quando a gente está com os nossos sentidos presentes. Então, por exemplo, se eu estou aqui presente, eu estou com o meu tato presente, com o meu olfato presente, com a minha visão presente, com a minha mente presente, olhando para essa live. E aí, quando eu estou olhando para um conflito, aí
a minha visão se direciona para o conflito, eu começo a lembrar aquilo que a pessoa falou, que me ofendeu, aí eu começo a me teletransportar para aquela situação. Então, quando eu estou enredada no conflito, é como se os meus sentidos saíssem do momento presente e eu voltasse para o passado. Então, eu começo a ver coisas do passado, memórias do passado, começo a lembrar coisas do passado e a minha energia se movimenta com essas lembranças. Então, quando a gente acontece esse fenômeno, aí a nossa presença sai do presente e vai para o passado. Então, quando a gente se engata no conflito, seja conflito com irmãos, conflito com vizinhos, enfim, quando a gente se engata no conflito, aquela pessoa, ela vira um personagem famoso na nossa mente. A gente começa a pensar naquela pessoa com frequência. E esse pensar com frequência tira a nossa energia psíquica de outras coisas. Não sei se você já percebeu, por exemplo, quando as pessoas estão brigando com alguém pela internet, estão respondendo mensagem. Então aquilo, quando elas estão brigando pela internet, respondendo coisas no Instagram e coisas assim, elas estão focadas naquilo, elas estão gastando a energia delas discutindo. E essa discussão, elas estão gastando energia uma com a outra, se encontrando através daquele conflito, né? Então, quando isso acontece, a pessoa está perdendo tempo que ela poderia usar em outras coisas, e energia, vitalidade, está perdendo o tecido da vida, que é o tempo. E o que acontece? Quando a gente está com a nossa energia no conflito, quando a gente não está com a nossa energia e o nosso interesse, a nossa vida, o nosso trabalho, se a gente está colocando a energia e o interesse no conflito, aí o que vai acontecer? O conflito vai crescer e as outras coisas que a gente não coloca o nosso interesse vão diminuir, naturalmente. Aquilo que a gente coloca o nosso interesse cresce. Então, se você coloca o teu interesse no conflito diariamente e fica alimentando essa espiral de conflito, esse conflito cresce. E se você coloca o seu interesse no seu trabalho, em benefício a pessoas, no seu autocuidado, no seu autodesenvolvimento, se você coloca esse interesse, isso vai crescer. O que você nutre vai crescer. Se você olha para a prosperidade nas relações, na profissão, no financeiro, se você coloca o seu interesse nisso, isso vai crescer. Se você coloca o seu tempo nisso, isso vai crescer. Porque a gente tem esse poder, essa natureza criativa, que a gente pode colocar o nosso interesse em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Eu te pergunto, onde está o seu interesse? Onde você está depositando a sua atenção, os seus pensamentos? Os seus pensamentos, eles estão aonde? Para onde a sua mente está olhando? Se você pensar no teu dia de hoje, o que você ficou a maior parte do tempo pensando, o que foi? Onde você colocou o seu interesse? Onde que você colocou o brilho nos teus olhos? Tem gente que coloca o brilho nos olhos no conflito. Começa e sente que está mais existente a partir disso. Se sente mais vivo quando está conflitando com alguém. Só que ao mesmo tempo, está colocando a sua energia, a sua vida, o seu tempo para ampliar isso. Então, quando a pessoa ela tem também conflito interno, tem esse conflito externo, né? Eu gastar tempo e energia com uma pessoa famosa, uma pessoa que eu tô gastando energia na minha mente, né? Mas também pode ser um conflito interno. Então, o conflito interno, a pessoa ela tá fazendo uma coisa, mas ela, de alguma forma, ela tem medo. Então, assim, a pessoa, ela que nem aqui dando o exemplo, né? A pessoa ela quer ter uma renda extra. Ela pensa, como é que eu posso ter uma renda extra? Mas de alguma forma, isso não flui, isso não acontece. Às vezes tem um conflito interno. Então a pessoa ela quer ter uma renda extra, mas ela se sente culpada. Caso ela tenha dinheiro, os parentes iam pedir emprestado, e aí ia dar problema. Às vezes a pessoa ela quer, mas ela se sabota. Ela faz um movimento, dá um passo para frente e dá dois para trás, né? Então quando a pessoa tem um conflito interno, ela fica com um movimento que não se realiza. Ela quer isso, ela quer que isso aconteça, mas não acontece. Ela está muitos anos tentando. Por quê?
por falta de força? Não. É porque ela coloca a força dela em direções contrárias. Então, uma parte dela quer realizar, a outra parte não. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que acontece bastante, tá? São mulheres que se separam. Às vezes, mulheres que se separam não têm um movimento de prosperidade. Porque quando ela não tem prosperidade, quando ela está na escassez, ela pode culpar o ex-parceiro e falar, olha, por sua culpa, por causa desse homem, eu não estou prosperando. E caso elas prosperem, aí elas não vão ter mais essa relação. Então, tem muitas nuances inconscientes que fazem a pessoa sabotar a própria prosperidade. Quando ela sabota, ela faz isso de maneiras muito sutis. Por exemplo, ela não mantendo uma constância, ela começa a fazer uma coisa e para no meio. Ela sabota, às vezes, não oferecendo o que ela faz. Ela faz uma coisa, mas ela não vende. Ela se sabota, às vezes, colocando um valor muito baixo naquilo que ela faz. Então, ela tem um serviço bom, ela tem um produto bom, mas ela coloca um valor abaixo do que ele vale. Então, tem muitas maneiras de sabotar. E essas sabotagens vêm de um conflito interno. Por quê? Porque quando a gente quer realizar, com todas as nossas forças, a gente realiza. Eu tenho certeza que você que está me escutando, você consegue lembrar de alguma coisa que você queria com todas as suas células, que você queria com todo o seu coração, e você alcançou essa coisa que você queria. Então, quando você quer uma coisa com todo o seu coração, quando você tem uma convicção que você quer, você realiza muito rapidamente. Agora, quando você quer uma coisa, você quer ter uma renda extra, você quer prosperar, mas tem uma parte sua que acha que o dinheiro é meio sujo, que acha que gente rica vira snob, que acha que se eu tiver dinheiro, meu pai, minha mãe vai me pedir dinheiro emprestado. Então, você tem uma parte sua que tem uma ressalva em relação à prosperidade, então aí já tem um conflito interno. Quando a gente tem ressalvas, já tem um conflito interno. E aí, quando a gente tem um conflito interno, as nossas forças vão estar divididas. Então, vai ter um lado que vai querer renda extra e um outro lado que vai querer ficar na mesma posição, porque nessa posição eu me sinto bem nessa situação. Então, essa divisão, né? Uma coisa puxa para um lado, outra coisa puxa para o outro. Então, quando eu tenho duas forças em direções opostas, o que acontece? Eu fico parada, eu fico travada. Então, o travamento, aquilo que não acontece, não é falta de força, não é falta de energia, não é falta de potencial, não é falta de criatividade, não é falta de inteligência. É porque duas inteligências estão em direções opostas. As forças estão em direções opostas. A tua alma está dividida. No momento que você junta, que você consegue conciliar as coisas, você consegue ir numa mesma direção. E você sabe disso. Você já teve situações da tua vida que você estava inteiro em realizar algo e que você realizou. Não é verdade? Você já não realizou muitas coisas? Coisas que você queria de verdade, que você queria com todas as forças, você não realizou? Então aí, quando eu vejo que não está fluindo, que está travado, eu posso me perguntar, quais as partes em mim estão brigando? Que partes minhas que estão em direções contrárias? Que parte sua acredita que não merece fluir? Que isso não é para ti? Que isso pode ser para outras pessoas, mas não para você. Então a gente começa a olhar para essas partes e abrir um espaço no coração para elas. A gente vai trazer essas partes para dentro do coração e deixar que elas respirem. Não vou querer eliminar. Vou tirar essa parte escassa e vou jogar fora. Não, deixa essa parte aí e respira. Deixa que ela respire em você. Primeiro dizer um sim. Sim, eu tenho uma parte minha que me boicota. Primeiro assume isso. E abre um espaço no coração para olhar para isso. Não é um espaço no coração para resolver. É um espaço no coração para olhar para isso. Primeiro diz um sim pro que está aí dentro. Aí,
a gente vai olhar para conciliar essa parte. Para conseguir dar um lugar para ela na tua vida de forma que ela te ajude, que ela não te atrapalhe, que ela te favoreça. A gente vai escutar o que é legítimo que essa parte fala e incluir isso na tua vida. Então, por exemplo, às vezes a mulher, ela tem dúvida, ela acha que se ela prosperar financeiramente, ela vai deixar a família de lado. Ela acha que se ela for boa numa coisa, ela vai ser ruim em outra. Que se ela for boa profissional, ela vai ser uma má mãe. Então isso gera um conflito interno. Aí o que ela faz? Ela não prospera, né? Então quando a pessoa começa a olhar, nossa, como é que eu prosperar pode ser algo que vai beneficiar os meus filhos? Como que eu posso beneficiar os meus filhos através disso, né? Então, quando a gente vai conciliando, aí as nossas forças vão ficando numa mesma direção. Aí eu posso ir como um rio em direção ao mar. Aí as coisas acontecem. As coisas fluem. A gente vai num movimento de vitalidade. A gente começa a receber um monte de oportunidade, a gente começa a receber um monte de proposta, começa a surgir muitas parcerias. Quando a gente está presente, começa a surgir parcerias, começam a surgir oportunidades, propostas. Quando a gente está inteira, sem divisões, as pessoas sentem isso no ar. A gente está dividido, tem uma coisa que fica meio fechada, meio tensionada, e as pessoas se afastam, elas dão um passinho para trás, porque elas não sentem a gente disponível. Uma pessoa que tem conflito interno, ela não está muito disponível. É que nem quando você pensa, imagina quando você está doente, né? Então vamos supor, quando você está com febre. Então quando você está com um vírus dentro de você, o teu corpo, ele gasta uma energia para combater o vírus. Então ele produz uma febre, ele esquenta. Então quando o teu corpo está febril, que ele está combatendo um vírus interno, a gente fica fraca, a gente não quer sair de casa, a gente não quer ver ninguém. Então quando você está num conflito de corpo, você quer ficar paradinho, na sua. Você não quer ir para a vida aí lá, entendeu? Agora, quando passa a febre, quando passa esse conflito do nosso corpo, os anticorpos combater, a gente ganha uma energia. Quando a gente fica bem de corpo, quando a doença passa, a gente não ganha uma energia. Porque o nosso corpo não está mais combatendo alguma coisa, não está mais combatendo um vírus. Aí vem a pergunta, né? Mas então, o que verdadeiramente atrapalha a nossa prosperidade? O que atrapalha a nossa prosperidade é a gente mesmo. Tem uma parte que não quer prosperar. Tem uma parte que quer, sim, quero prosperar. E tem uma parte que não quer. Quando a gente tem uma parte que quer e tem uma parte que não quer, o que vai acontecer? A gente vai travar. Ou a gente vai prosperar um pouquinho e parar. Vai prosperar um pouquinho e parar. Ou a pessoa ela consegue ter sucesso, mas vai à falência na sequência. Então, quando a gente tem uma parte nossa que tem um pouco de desconfiança em relação ao dinheiro, que tem medo que se eu prosperar demais, isso pode me tomar, isso pode fazer com que eu me torne uma pessoa mesquinha. Quando a gente tem uma ressalva em relação à prosperidade, então a gente vai ter movimentos contrários. A gente vai querer ter um movimento que diz sim, eu quero, e um movimento não, eu não quero. E o cliente vai sentir isso no tom da nossa voz. O cliente vai sentir isso no nosso rosto, em microexpressões. O cliente vai perceber essa dúvida. Se no momento que, vamos supor, se você é autônoma, né? E o cliente te pergunta o preço. Se você responde meio gaguejando, a pessoa ela fica insegura. E aí às vezes vem, né? Tem o pessoal da constelação que fala, não, porque se você tem uma boa relação com a mãe, o dinheiro vem. Se você tem uma relação boa com o pai, o dinheiro fica. Tem coisas assim que se fala. O que eu estou dizendo para vocês é que o mínimo que você precisa para prosperar, o mínimo que você precisa para prosperar em qualquer área da tua vida é estar interessado nisso. O mínimo que você precisa é você estar com a tua atenção nisso. Só que acontece, às vezes a pessoa coloca uma atenção numa prosperidade, agora eu vou cuidar da minha vida, eu vou prosperar. Só que aí tem um pensamento do passado que puxa ela para trás.
Então tem relação com pai, com mãe? Tem. Tem relação com crença? Tem. Mas o que mais faz as pessoas não prosperarem é elas não estarem presentes. Elas não estão interessadas de fato nisso. Elas têm um interesse que é muito volátil, porque a mente logo vai para outro caminho. Logo vai para um outro caminho. E a prosperidade, ela é aquilo que se manifesta para cada um. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem como prosperidade, é a prosperidade nas relações, a prosperidade nas amizades, a prosperidade no financeiro. Se ela tem isso como prosperidade, e ela coloca um interesse nisso, não vou realmente fazer acontecer isso na minha vida, eu vou deixar as coisas do passado para trás, eu vou me reconciliar com o que eu preciso me reconciliar no passado e vou botar minha atenção no presente. Então essa prosperidade vai fluir. Vai fluir da maneira como a pessoa tem como prosperidade que é para ela. Então, por exemplo, prosperidade para mim é estar avançando espiritualmente. Então, hoje, o meu dinheiro, o meu interesse, a minha presença está numa comunidade budista. Então, eu estou morando numa casa que fica dentro de uma comunidade budista que eu posso praticar, que eu posso meditar, que eu posso fazer retiro. Então, para mim, prosperidade é eu cada vez me sentir mais livre, eu conseguir não reagir aos conflitos, eu conseguir estar inteira, presente na minha vida, eu conseguir ver meus amigos e estar desfrutando da companhia deles, estar inteiramente presente. Para mim, prosperidade é isso. E quando eu coloco o meu foco nisso, isso acontece. Então, quando você tem em mente, primeiro saber o que é prosperidade para ti, é uma boa pergunta, né? O que é prosperidade para você, de fato? E aí, se você tem um caminho que você quer seguir, né? Então, para mim, prosperidade é isso. Então, colocar o seu interesse nisso. Se o seu interesse flutua, né? Às vezes eu estou interessada e às vezes eu estou lá no passado resolvendo alguma coisa. Eu estou lá querendo resolver alguma coisa que está acontecendo lá na casa dos meus pais. Aí a tua energia vai ficar fragmentada. Né? Você já não vai conseguir realizar. Então, essa foi a nossa live de hoje. O que a gente tratou? Em resumo, né? A gente falou por que a prosperidade foge quando a gente tem conflito interno. E por que ela foge? Porque a gente não está presente. Quando a gente está presente no conflito, a gente não está presente em outras coisas. Quando a gente está presente no conflito, a gente não está presente no nosso sonho. Quando a gente está presente no conflito, a gente não está presente na relação com os filhos, a gente não está presente na relação com o pai, com a mãe, com os amigos. Quando a gente está pensando no conflito, a gente não está presente na plantinha que está nascendo ali, no cachorro que está pedindo carinho. A gente é sequestrada. Então, o mínimo que uma pessoa precisa para avançar na vida, o mínimo que ela precisa para prosperar, para avançar, é presença, é interesse, é atenção na vida presente. Você precisa estar interessado na tua vida para que a tua vida caminhe. Agora, se o teu interesse está no conflito, o conflito vai aumentar e a tua vida vai ficar mais devagar. O nosso interesse move. E repara onde está o teu interesse. Onde os teus pensamentos vão com mais frequência. Aonde a tua energia psíquica descansa. Onde que ela costuma ir. Que caminhos neurais que você faz. Para onde que vai o brilho dos teus olhos. Que vídeos que você costuma ver. Que notícias que você costuma ler. Que pessoas que você costuma se interessar. O seu interesse vai fazer aumentar o que você está interessado. Então, quando eu falo de prosperidade, é muito porque é o que muitas pessoas buscam. Ela acorda pensando nisso, né? Mas qualquer coisa que você buscar. Qualquer coisa. Prosperidade em qualquer área. Pode ser prosperidade em sentir mais compaixão por você mesmo. Você precisa colocar mais atenção em ti mesmo. É sobre isso. E só você sabe onde é que está o teu interesse e o brilho dos teus olhos. Só você sabe o que está acontecendo na tua mente. Para onde teus pensamentos estão indo. Seja honesta. Seja honesto. Olhe para isso. Se você sente que os teus pensamentos, que o teu interesse
que a sua atenção está indo para uma direção que não é a direção que você quer aumentar, você está emaranhado em conflitos, olha para isso. Vamos olhar para isso juntos, juntas. É por isso que eu vou fazer um evento no dia 11 de outubro, Pacificar para Prosperar. Tá no link da minha bio, se inscreve lá. Eu não faço muitos eventos presenciais, mas quando eu faço, esses eventos lotam. São eventos muito potentes. Evento Pacificar para Prosperar em Curitiba, no Impact Hub, às 2 horas da tarde, tá bom? Então se inscreva lá no link da minha bio, não deixa passar, não deixa para se inscrever a última hora, tá bom? Eu espero vocês lá. Um grande abraço para vocês. E estar presente na vida é a coisa mais valiosa. Nossa vida humana é preciosa. Não perca tempo em conflito, em picuinha, em baixaria. Não perca tempo com isso. Não perca tempo com pensamento negativo. Olha para isso, concilia dentro de ti, se libera. Você está te acompanhando há muito tempo. Talvez você não tenha um meio hábil para conseguir isso sozinha. Eu tô aqui, eu trabalho com isso. Eu posso olhar com uma perspicácia para isso, te ajudar a encontrar uma solução, um caminho, um passo a passo, tá bom? Um abraço para você. Encontro vocês no dia 11 de outubro, lá em Curitiba, encontro presencial. O link tá na bio.